pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos ver nessa aula um pouquinho sobre heredograma, certo? Vamos fazer um resumo, na realidade uma revisão do que seria esse heredograma, tá bom? Heredogramas são representados por símbolos, certo? Como eu tinha botado na aula anterior. Esses símbolos, o que representam o sexo masculino, o sexo feminino, tá bom? Mas o que seria esse heredograma na realidade? Heredograma é uma ferramenta, certo? Que permite ao geneticista estudar características fenotípicas de uma determinada família. Então, assim, se eu tenho uma curiosidade, eu quero saber se na minha família existe alguma doença e se eu sou portadora dessa doença e consigo passar ela para os meus descendentes. Então, para que isso possa ser analisado, eu tenho que estudar a família, no caso, os ascendentes dessa família. Então, isso aí é a importância do geneticista. Então, para que isso ocorra, existe o heredograma, que a gente pode representar. E esse heredograma é representado através de símbolos, tá certo? Como eu mostrei na aula anterior. Nessa aula, eu coloquei esse exemplo aqui de heredograma, tá? Que eu pergunto a vocês, nesse heredograma aqui, certo? Vocês podem me dizer se essa herança aqui, ela é dominante ou recessiva. Vamos lembrar o que é uma herança dominante e o que é uma herança recessiva. Dominância é aquela que se manifesta mais. Recessiva é aquela que não existe tanto na natureza, certo? Quando ela existe em menor quantidade. Exemplo, existem mais pessoas morenas ou pessoas loiras? Existem mais pessoas de olhos castanhos ou de olhos azuis e olhos verdes? Então, quando eu digo que se expressa mais, é que existem mais, certo? No mundo, na natureza em si, tá? E quando eu digo menos, que se expressa menos, é que existe em menor quantidade, tá? Então, para que isso ocorra, para a gente saber, será que eu posso ter um filho de olho azul? Será que eu posso ter um filho de olho verde? Mas eu e meu esposo não temos os olhos claros. Será que eu tenho essa possibilidade? Será que eu sou portadora dessa característica? Então, para isso, eu preciso estudar meus ascendentes. Então, qual é a função do geneticista? É justamente estudar o heredograma, certo? Que é aí que eu represento por símbolos, onde o quadrado representa o sexo masculino e o círculo representa o sexo feminino, tá? Que vocês viram anteriormente. E quando eu tenho um traço que liga os dois símbolos no meio, quer dizer que houve um cruzamento. E desse cruzamento gerou descendentes. Então, nesse heredograma aqui, tá? Eu quero que vocês me digam se essa característica representada, no caso, essa característica que está pintada, é uma característica afetada por alguma característica, por uma doença ou algo que eu quero saber em relação à cor dos olhos, certo? Então, nós vamos ver agora. Quando eu pego um heredograma desse, primeiro eu tenho que olhar por onde eu vou começar a colocar os alegos. O que são alegos? Alegos são letras, certo? Que eu vou representar, que vai ser representada em uma determinada característica. Pronto, nesse caso aqui eu digo que eu quero saber, tá? Se eu vou ter filhos de olhos claros, como é que eu sei? Então eu vou colocar esse heredograma também é conhecido como árvore genealógica e também chamado de pedigree, certo? Então, nós vamos ver aqui. Por onde eu começo a analisar? Por um casal 1 e 2, 3 e 4, 7 e 8, 12 e 13. Qual é o casal por onde eu vou começar a colocar os alegos? Sempre, minha gente, o casal que eu começo é casal que é igual e gerou um filho diferente deles. Vamos lá. Esse casal aqui, ele é igual? Não. Vejam, um pai aqui, ele é afetado por alguma característica, a mãe não. O casal 3 e 4, eles são iguais? Não. Porque, vejam, o pai aqui, ele não é afetado por nenhuma característica, já a mãe aqui é. Outro casal, 7 e 8. Tem como eu começar por eles? Não, porque eles não são iguais. O pai aqui, ele é afetado por alguma característica, já a mãe não. Qual outro casal? 12 e 13. São iguais? Sim, são iguais. Eles são afetados por uma característica. Mas observem que ele tem um filho diferente deles. Vê, o casal 12 e 13 são afetados por alguma característica, porque eles estão pintados, mas tiveram um filho diferente deles. Então, como é que um casal igual tem um filho diferente? Esse casal tem que ser o quê? Heterozigotos. O que é heterozigotos? Todo heterozigoto, ele é dominante, tá?
todo hétero, ele é dominante. Então, ele é representado por uma letra maiúscula e outra minúscula. Vamos lá. Vamos trabalhar com a letrinha A, certo? Então, azão, azinho, azão, azinho, certo? Então, azão, azinho. Nesse caso, os pais são iguais, são heterozigotos, mas tiveram um filho diferente deles. Para que ele tenha esse filho diferente deles, qual foi o alelo que esse filho herdou desses pais? Tá? O alelo recessivo, ó, azinho, azinho. Até porque se ele herdasse esse alelo dominante, o filho seria igual ao pai. E nesse caso ele não é. Então ele herdou o alelo quê? Recessivo. Então, daí, todos que não estiverem pintados, ele vai ser o quê? Recessivo. Já tem como saber, ó. Todos que não estão pintados, eles vão ser, ó, recessivos, ok? Vamos lá colocar aqui o recessivo em todos. Aqui o outro, analisando se está faltando algum. Não. Então, daí, e os que estão pintados, no caso, os que estão afetados por alguma característica? Ele seria homozigoto dominante. E o que é homozigoto dominante? Quando ele é representado por letras maiúsculas, certo? Ou eles poderiam ser heterozigotos, certo? Lembrando que todo hétero, ele é dominante também. Vamos lá. Esse pai aqui, número 1, qual é a característica que ele vai herdar? A primeira, azão, ou a segunda, azinho? Eu vou olhar os filhos, tá? Vejam, esse casal 1 e 2, eles tiveram 2 filhos recessivos. Se eles tiveram 2 filhos recessivos, ele tem que ser o quê? Hétero. Heterozigoto, porque um ele herdou do pai e outro ele herdou da mãe. Então, eu consegui diagnosticar o pai, número 1, ele é heterozigoto. Se ele fosse dominante, azão, tinha como ter esses filhos aqui? Não. Para ter esses filhos aqui, ele tem que ter, ó, um alelo recessivo, ok? Pronto, já descobri esse aqui. E esse número 7, o que seria? Vamos lá. Será que ele poderia ser homozigoto dominante ou heterozigoto? Vamos olhar os filhos desse casal, certo? Ó, esse casal possui esse filho e esse, que tem uma manifestação de uma característica, ó, recessiva. Para que ele seja recessivo, o pai tem que ser o quê? Azão, azinho. Por quê? Um alelo recessivo vem do pai e um alelo recessivo vem da mãe, ok? Então, aí, ó, já consegui descobrir esses casais aqui. E esse outro aqui, número 4, eu sei o pai já, né? Porque a gente já descobriu através do casal 12 e 13. Mas, nesse caso, número 4, o que seria? Analisando, seria a mesma situação. Eu teria que usar o heterozigoto, porque o heterozigoto, ele tem uma letra maiúscula e uma minúscula, onde um alelo recessivo vem do pai e o outro alelo recessivo vem da mãe, ok? Então, falta alguma a gente descobrir? Não, nenhuma a gente falta descobrir. Então, aqui eu posso dizer que essa característica aqui, ela é dominante, certo? Porque através de quem eu descobri? Do casal 12 e 13. Porque os pais foram iguais e tiveram um filho diferente deles. Então, pessoal, vejam só, toda vez que você pegar o heredograma, você tem que começar pelos pais iguais que tiveram filhos diferentes. Só pais iguais que têm filhos diferentes é que a gente consegue diagnosticar se eles são heterozigotos, se eles são homozigotos, dominantes ou recessivos, tá? Então, é através daí. Todo hétero, ele é dominante e só heterozigoto é que pode ter filhos diferentes. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Até a próxima aula, se Deus quiser.